anos vinha defendendo a poesia modernista ocidental. Estudara no liceu francês Saint-Joseph. Uma vez por ano ele metia a mão na herança de sua louca, mas rica avó, que se dizia ter nascido num palácio, e partia para Paris, onde enchia a mala de coletâneas de poemas dos livreiros de Saint-Germain. De volta a Istambul, ele publicava traduções turcas desses livros, suas próprias poesias e as de outros poetas turcos modernos, em revistas que ele próprio editava e em coleções de poesia de editoras que ele vivia fundando e levando à falência. Mas, embora todos o respeitassem por esse esforço, a poesia do próprio Fahir, que dava a impressão de ser escrita sob a influência dos poemas que ele traduzira para um turco puro, afetado, era em geral considerada, no melhor dos casos, sem inspiração e, no pior, incompreensível. K disse a Muhtar que não conseguira se encontrar com Fahir em Istambul. Houve um tempo em que eu desejava que Fahir gostasse da minha poesia, disse Muhtar. Infelizmente, ele desprezava poetas como eu, interessados não por poesia pura, mas pelo folclore e pelas belezas do nosso país. Passaram-se os anos, os militares tomaram poder e fomos todos para a prisão. Como todo mundo, quando eu fui solto, andei à deriva feito um idiota. As pessoas que um dia tentei imitar tinham mudado. Aquelas cuja aprovação eu desejava tinham sumido, e nenhum dos meus sonhos se realizou, nem na poesia nem na vida. Em vez de continuar minha agitação frenética e sem dinheiro em Istambul, preferi voltar para Kars e assumir a loja de meu pai, que outrora me causava tanta vergonha. Mas, mesmo com todas essas mudanças, eu não me sentia feliz. Não conseguia levar as pessoas daqui a sério, e, quando as via, eu tinha a mesma atitude de Fahir diante de meus poemas. Torcia o nariz. A cidade de Kars e seus habitantes era como se não fossem reais. Todos queriam morrer ou ir embora, mas eu já não tinha para onde ir. Era como se tivesse apagado da história. Entende? Como se eu tivesse sido apagado da história. Banido da civilização. O mundo civilizado parecia bem longe, e eu não conseguia imitá-lo. E Deus, nem ao menos me deu um filho que pudesse realizar tudo o que eu não realizei. Que me libertasse da minha aflição, tornando-me um indivíduo ocidentalizado, moderno e seguro de si, que eu sempre sonhei ser. Sempre impressionava cá a forma como Muhtar, vez por outra, conseguia rir de si mesmo. Seu tênue sorriso parecia irradiar-se de dentro. À noite eu costumava beber e, para evitar discutir com minha bela Ipek, chegava tarde em casa. Certa vez, já bem tarde, numa dessas noites de Kars, em que tudo, mesmo os pássaros do céu, parece ter congelado, eu fui o último freguês a sair do café Campos Verdejantes. Eu estava andando em direção à Avenida do Exército, onde Ipek e eu morávamos, a menos de 10 minutos de caminhada, mas muito longe pelos padrões de Kars. O hack me subiu a cabeça, e eu não tinha dado mais de 2 quarteirões quando me perdi. Não havia viva alma nas ruas. Kars parecia uma cidade abandonada, como sempre acontece nessas noites frias. Nem quando bati numa porta tive resposta. Fosse porque se tratava de uma dessas casas armênias desabitadas havia 80 anos, fosse porque seus moradores estavam debaixo de muitos cobertores e, como animais hibernando, não desejavam deixar o calor de suas tocas. Agradava-me, de certo modo, ver toda a cidade parecendo abandonada e deserta. Logo, uma doce sonolência começou a se espalhar pelo meu corpo por causa da bebida e do frio. Resolvi deixar esta vida. Então avancei mais 3 ou 5 passos e me deitei na calçada gelada sob uma árvore para esperar que o sono e a morte se apossassem de mim. No estupor ébrio, pode-se suportar esse tipo de frio por 4 ou 5 minutos antes de morrer congelado. Enquanto a branda sonolência se espalhava por minhas veias, vi diante de mim o filho que nunca tive. Que alegria foi ver aquele filho, um rapaz já crescido, de gravata, seus modos diferentes de nossos burocratas engravatados. Não, esse meu filho era um verdadeiro europeu. Bem na hora em que estava prestes a me dizer alguma coisa, ele parou e beijou a mão de um ancião. Esse ancião irradiava luz em todas as direções. No mesmo instante, um raio de luz irrompeu no lugar em que eu jazia, entrou-me nos olhos, atravessou meu corpo e me acordou. Sentindo vergonha e esperança em igual medida, pus-me de pé, olhei e vi na minha frente uma luz que saía de uma porta, enquanto as pessoas saíam e entravam. A voz dentro de mim mandou que eu entrasse junto com elas. Os recém-chegados me aceitaram em seu grupo e me levaram para dentro da casinha iluminada e aquecida. Em nada se pareciam com a gente desesperada e oprimida que povoava a cidade de Kars. Eram pessoas felizes e, ainda mais surpreendente, eram todas de Kars. Eu até conhecia algumas delas. Percebi então que se tratava da residência temporária secreta de Sua Excelência Saadettin Efendi,
o sheik curdo sobre o qual eu ouvira tantos boatos. Haviam-me dito que ele tinha muitos discípulos entre os funcionários públicos e também entre os ricos, que seu número aumentava a cada dia e que, a convite destes, descera de sua aldeia nas montanhas para realizar seus rituais para os pobres, desempregados e desamparados da cidade. Sabendo, porém, que a polícia nunca haveria de permitir tal manifestação antirrepublicana, eu não dera muita atenção a esses boatos. Agora lá estava eu, subindo a escada do sheik, degrau por degrau, as lágrimas escorrendo-me dos olhos. Estava acontecendo uma coisa que por muito tempo temi secretamente e que, em meus anos de ateísmo, teria denunciado como fraqueza e atraso. Eu estava voltando para o Islã. Essas caricaturas que a gente vê de sheiks em suas vestes longas, barbas arredondadas, a verdade é que eu as achava assustadoras. Por isso, mesmo subindo as escadas de livre e espontânea vontade, comecei a chorar. O sheik foi gentil. Ele me perguntou por que estava chorando. Naturalmente que eu não ia dizer que estou chorando porque caí num antro de sheiks reacionários e seus discípulos. De qualquer modo, estava também profundamente envergonhado por causa dos vapores de haque que saíam de minha boca como fumaça de uma chaminé. Eu disse que tinha perdido minha chave. Isso deve ter me ocorrido porque, de fato, eu tinha deixado minha chave cair no lugar onde me deitara para morrer. Minha declaração fez com que os psicofantas dos seus seguidores começassem uma discussão sobre os possíveis sentidos metafóricos de chave, mas o sheik logo mandou que todos fossem procurar a chave de verdade. Quando ficamos sozinhos, ele sorriu amavelmente. Percebi então que era o velho bondoso do meu sonho e relaxei. Eu sentia tal reverência por aquele homem venerável, com aquela expressão de santidade, que beijei sua mão. Então ele fez uma coisa que me espantou muito. Ele beijou minha mão também. Fui tomado por uma sensação de paz que havia muitos anos não sentia. Entendi imediatamente que podia conversar com ele sobre qualquer coisa, contar-lhe tudo da minha vida. E ele me traria de volta para o caminho em que sempre havia acreditado, no âmago de meu ser, mesmo quando ateu, o caminho para o Deus onipotente. Eu não cabia em mim de contente a mera expectativa dessa salvação. Nesse meio tempo eles acharam minha chave. Fui para casa e dormi, e de manhã lembrei-me do que acontecera e senti vergonha. Minhas lembranças eram vagas, até porque eu preferia não me lembrar de nada daquilo. Prometi a mim mesmo nunca mais voltar à residência do sheik. Mas eu me preocupava com o que podia acontecer se cruzasse com um dos discípulos que tinham me visto lá. Então, certa noite, novamente a caminho de casa, vindo do café Campos Verdejantes, meus pés me levaram outra vez para lá. Apesar de minhas crises noturnas de vergonha, isso tornava a se repetir noite após noite. O sheik fazia-me sentar ao seu lado, enquanto ouvia minhas mágoas, enchia-me o coração com o amor de Deus. Eu ficava chorando, e isso me trazia paz. Durante o dia, eu tratava de esconder os segredos da residência do sheik, levando comigo o Republicano, o jornal mais secular da Turquia, e fazendo discursos contra os pregadores religiosos, inimigos da República, que estavam tomando o país de assalto. Eu perguntava por que a Associação do Pensamento de Atatürk não estava mais se reunindo. Minha vida dupla continuou até a noite em que Peck me perguntou se eu tinha outra mulher. Debulhei-me em lágrimas e contei-lhe tudo. Ela também chorou. Agora que você abraçou a religião, vai envolver minha cabeça com um manto? Prometi-lhe que nunca iria lhe pedir isso. E temendo que ela pensasse ser minha mudança devido a razões econômicas, apressei-me em lhe dizer que tudo estava indo bem na loja e que, apesar dos constantes apagões, os novos fogões Arçelik estavam vendendo bem. Eu disse tudo isso para tranquilizá-la. Para dizer a verdade, eu estava feliz por agora poder orar em casa e comprei um manual de orações na livraria. Minha nova vida estendia-se diante de mim. Depois que me recompus, certa noite me veio uma inspiração repentina e escrevi um importante poema. Nesse poema contei toda a crise, minha vergonha, o amor de Deus que crescia dentro de mim, a paz a primeira vez que subi as escadas do sheik e até os sentidos reais e metafóricos de minha chave. Como o poema era impecável, juro que era tão bom como aqueles poemas elegantes ocidentais que Fahir traduzia para o turco. Enviei a ele uma cópia pelo correio imediatamente. Esperei 6 meses, mas o poema nunca foi publicado na A Tinta de Aquiles, sua revista à época. Mas então eu escrevera mais 3 poemas. A cada 2 meses eu os enviava a ele. Esperei com impaciência durante 1 ano, mas ele não publicou nem ao menos um. Minha única infelicidade naquela época nada tinha a ver com o fato de continuar sem um filho, nem com a resistência de Peck aos ensinamentos do Islã, e tampouco com o escárnio de meus velhos amigos esquerdistas seculares que souberam de minha guinada para a religião. Tanta gente estava se voltando para a religião com o mesmo entusiasmo que eles mal tinham tempo de prestar atenção em mim.
Não, a coisa mais inquietante era o fato de que os poemas que enviara para Istambul não estavam sendo publicados. No início de cada mês, com a edição de cada novo número de A Tinta de Aquiles, as coisas se aquietavam. Toda vez eu me consolava dizendo para mim mesmo que, finalmente, naquele mês, eles iriam publicar um poema. As verdades que haviam naqueles poemas mereciam ombrear com as verdades da poesia ocidental. Em minha opinião, a única pessoa na Turquia capaz de fazer que isso acontecesse era Fahir. A injustiça dessa contínua indiferença começou a me irritar e a envenenar a alegria que encontrei no Islã. Chegou ao ponto em que eu ficava pensando em Fahir, mesmo quando estava orando na mesquita. Mais uma vez, eu estava infeliz. Certa noite resolvi revelar minha dor ao sheik. Mas ele nada sabia de poesia modernista, de René Char, a frase interrompida, Mallarmé, Joubert, o silêncio de uma linha em branco. Isso abalou minha confiança no sheik. Afinal de contas, já fazia algum tempo que ele não me oferecia nada de novo, apenas mantenha seu coração limpo e o amor de Deus livrará você da opressão. E 8 ou 10 frases desse tipo. Não quero tirar os seus méritos, pois ele não é um simplório, só que seus conhecimentos são muito limitados. Foi nesse ponto que algum demônio interno, meio utilitarista, meio racionalista, remanescente de meus tempos de ateu, começou a me espicaçar. Pessoas como eu só encontram a paz quando estão lutando por uma causa num partido político com gente que pensa da mesma forma. Foi por isso que ingressei no Partido da Prosperidade. Sabia que isso iria me propiciar uma vida espiritual mais profunda e mais significativa que a que eu encontrava com os homens na casa do sheik. Afinal de contas, trata-se de um partido religioso, um partido que valoriza o lado espiritual. Minha experiência como membro do partido na época em que eu era marxista me preparou bem. Em que sentido? Perguntou K. As luzes se apagaram. Houve um longo silêncio. Acabou a luz, disse Mutar, finalmente, em tom de mistério. K não respondeu. Deixou-se ficar na escuridão, completamente imóvel. Militante islamita é só um nome que os ocidentais e os profanos dão a nós. Na sede do partido, na delegacia de polícia e novamente nas ruas. Causava certa sensação de fantasmagoria ficar ali em total silêncio, mas K preferia aquilo a estar numa sala bem iluminada e conversando com Mutar como velhos amigos. Agora tudo o que tinham em comum era Ipek, e embora uma parte de K ansiasse para falar sobre ela, a outra tinha a mesma ânsia de esconder seus sentimentos. Ele temia também que Mutar contasse mais histórias, revelando ser ainda mais estúpido, caso em que K se veria obrigado a se perguntar por que Ipek ficara casada com aquele homem durante tantos anos. Ele não tinha nenhuma vontade de descobri-la indigna de sua veneração. Assim sendo, ele relaxou quando Mutar, perdendo a paciência com sua própria história, mudou de assunto e passou a falar de seus amigos da esquerda e exilados políticos que tinham fugido para a Alemanha. K sorriu e contou-lhe o que ouvira dizer de Tufan, o amigo de cabelo encaracolado da Malátia, que, em certa época, escrevera sobre temas relacionados ao terceiro mundo para vários jornais. Ao que parecia, ele enlouquecera. A última vez que K o viu fora na estação central de Stuttgart. Tinha à mão um cabo comprido, com um pano molhado amarrado na ponta, e se movia depressa para frente e para trás, esfregando o chão, assobiando enquanto trabalhava. Então Mutar perguntou sobre Mahamud, o homem que, não tendo papas na língua, costumava criar tantos problemas. K contou que Mahamud se juntara ao grupo fundamentalista de Hayhullah Efendi e que agora se entregava às disputas internas com a mesma fúria argumentativa que mostrara quando esquerdista, com a ressalva de que agora a disputa era para decidir quem tinha poder sobre que mesquita. Quanto ao amável Suleiman, K sorriu ao contar que ele estava vivendo dos donativos de uma instituição de caridade da igreja que acolhera tantos exilados políticos do terceiro mundo, mas que, tendo se cansado da vida na cidadezinha de Traunstein, voltara para a Turquia, mesmo sabendo muito bem que o poriam na cadeia tão logo chegasse. K falou sobre Hikmet, que morrera em circunstâncias misteriosas quando trabalhava como motorista em Berlim, de Faldil, que se casara com uma velha viúva de um oficial nazista e agora administrava um pequeno hotel junto com ela, e de Tariq, o teórico que fizera fortuna trabalhando com a máfia turca em Hamburgo. Quanto a Sadiq, que, junto com Mutar, K, Tanner e Ipek, em certa época dobrava os jornais recém-saídos da impressora, agora chefiava uma gangue que introduzia imigrantes ilegais na Alemanha, fazendo-os entrar pelos Alpes. Muharrem, famoso por seu mau humor, agora vivia uma alegre vida underground com sua família no metrô de Berlim, numa daquelas estações fantasma, abandonadas na época da Guerra Fria e do Muro.
Quando o trem passava em velocidade entre as estações Kreuzberg e Alexanderplatz, os socialistas turcos aposentados a bordo ficavam em posição de sentido, repetindo a mesma saudação dos velhos bandidos de Istambul sempre que passavam por Arnavutköy, fitando as águas turbulentas onde um legendário gangster fora empurrado da ribanceira e perecera. Ainda que não se conhecessem, os exilados políticos em posição de sentido no vagão lançavam olhares furtivos à volta para ver se alguns dos outros passageiros também estavam prestando homenagem ao lendário herói de sua causa secreta. Foi num daqueles vagões do metrô que K se encontrou com Huri, que outrora se mostrara tão crítico com seus amigos esquerdistas por sua recusa em aderir à psicologia. K ficou sabendo que Huri agora trabalhava como cobaia para medir o impacto de uma campanha publicitária para um novo tipo de pizza de pastrame de cordeiro, destinada aos trabalhadores turcos de menor poder aquisitivo. De todos os exilados políticos que K encontrou na Alemanha, o mais feliz era Ferhat, que entrara no PKK e agora estava atacando as várias agências da companhia aérea turca com grande fervor revolucionário. Ele também fora visto na CNN, jogando coquetéis Molotov em consulados turcos. Ao que parecia, ele agora estava estudando curdo e sonhando em futuramente escrever poemas nessa língua. Quanto aos outros dos quais Muhtar procurou se informar num estranho tom de preocupação, K havia muitos esquecera. K só podia imaginar que eles tivessem seguido o caminho de tantos outros que entraram em grupos menores, trabalhavam para os serviços secretos ou para algum segmento do mercado negro, ou então sumiram ou entraram na clandestinidade. Alguns, sem dúvida, terminaram indo parar no fundo do canal, tendo sido mortos de algum modo violento. Seu velho amigo agora tinha acendido um fósforo, e K pôde ver a mobília fantasmagórica da sede do partido, e assim que enxergou a mesinha de centro e o aquecedor a gás, levantou-se e foi até a janela, onde fixou a atenção na neve que caía. Os flocos que passavam por ele eram imensos e rápidos. K descobriu uma serena elegância em sua abundância lenta e branca, que ficava ainda mais luminosa quando uma luz azulada de uma parte desconhecida da cidade brilhava através deles. Sua cabeça voltou às noites nevoentas de sua infância, quando as tempestades causavam apagões, e por toda a casa de K se ouviam sussurros assustados. Deus proteja os pobres. E seu coração de criança batia mais depressa, e ele se sentia feliz por ter uma família. Olhou com tristeza para um cavalo que, puxando uma carroça, pelejava contra a neve. Na escuridão só conseguia enxergar a cabeça da criatura sobrecarregada, balançando de um lado para o outro. Muhtar, você ainda vai visitar seu sheik? Você se refere a Sua Excelência Saadettin Efendi? Perguntou Muhtar. Sim, de vez em quando. Por que você pergunta? O que esse homem tem a lhe oferecer? Um pouco de compreensão e, ainda que isso não dure muito, um pouco de solidariedade. Ele é bem informado. Em seu tom de voz, K percebeu não serenidade, mas desilusão. Eu vivo uma vida muito solitária na Alemanha, disse K, insistindo obstinadamente na conversa. Quando olho os telhados de Frankfurt no meio da noite, sinto que o mundo e minha vida não são destituídos de sentido. Ouço sons dentro de mim. Que tipo de sons? Devem ter a ver com o medo de ficar velho e de morrer, disse K meio sem jeito. Se eu fosse um autor e K um personagem de livro, eu diria: a neve faz K lembrar-se de Deus. Mas não estou bem certo de que isso corresponderia exatamente à verdade. O que me aproxima de Deus é o silêncio da neve. A direita religiosa, os muçulmanos conservadores deste país, agora Muhtar falava depressa, como se desejando deixar-se levar por uma falsa esperança. Depois de meu tempo de esquerdista ateu, essa gente chegou como um grande alívio. Você precisa conhecê-los. Tenho certeza de que você também ia gostar deles. Você acha mesmo? Bem, antes de mais nada, esses homens religiosos são modestos, gentis e compreensivos, ao contrário dos turcos ocidentalizados. Não desprezam instintivamente as pessoas comuns, eles são compassivos e também não se sentem discriminados. Se o conhecessem, iriam gostar de você. Não haveria palavras ásperas. Como sabia K desde o começo, naquela parte do mundo a fé em Deus não era coisa que se alcançasse engendrando pensamentos sublimes e estendendo a própria capacidade criativa ao seu limite máximo. Tampouco era uma coisa que se podia alcançar sozinho. Acima de tudo, significava juntar-se a uma mesquita. Apesar disso, K estava desapontado em ver que Muhtar falava tanto sobre seu grupo, sem falar em Deus ou em sua própria fé uma só vez. Ele desprezou Muhtar por isso, mas enquanto pressionava a testa contra a janela, disse uma coisa totalmente diferente. Muhtar, se eu começasse a acreditar em Deus, você ficaria decepcionado.
e acho que iria me desprezar. Por quê? A ideia de um indivíduo ocidentalizado solitário cuja fé em Deus é particular é muito ameaçadora para você. Para você é muito mais fácil confiar num ateu que pertence a uma comunidade que num homem solitário que acredita em Deus. Para você, um homem solitário é muito mais desprezível e pecador que um descrente. Eu sou um homem solitário, disse Muhtar. O fato de que ele pudesse dizer aquelas palavras com tanta sinceridade e convicção encheu K de rancor e piedade. Parecia-lhe que a escuridão dera aos dois certa confiança ébria. Sei que não vou me tornar um, mas digamos que eu me tornasse o tipo de crente que ora 5 vezes por dia. Por que isso haveria de perturbar você? Talvez porque você só pode abraçar sua religião e sua comunidade se secularistas ateus como eu estiverem cuidando dos negócios e dos assuntos de governo. Um homem não pode orar para satisfazer o próprio coração nesse país, a menos que possa contar com a eficiência do ateu que é especialista no lidar com o Ocidente e com os outros aspectos dos negócios mundanos. Mas você não é um desses homens de negócios ateus. Posso levar você para conhecer Sua Excelência o Sheik quando você quiser. Acho que nossos amigos policiais chegaram, disse K. Através da janela cheia de gelo, eles viram 2 policiais à paisana lutando para sair da rádio-patrulha estacionada logo ali embaixo, na entrada da galeria. Agora vou lhe pedir um favor, disse Muhtar. Num instante, aqueles homens vão subir as escadas e nos levar para a delegacia. Eles não vão prendê-lo, apenas tomar seu depoimento e liberar você. Você pode voltar para o seu hotel e à noite Turgut Bey vai convidá-lo para jantar e você sentará à sua mesa. Naturalmente, suas dedicadas filhas também estarão lá. Então, eu gostaria que você dissesse o seguinte a Ipek. Está me ouvindo? Diga a Ipek que quero casar de novo com ela. Eu errei em pedir-lhe que se cobrisse em obediência à lei islâmica. Diga-lhe que agi como um marido provinciano ciumento e que estou envergonhado e arrependido da pressão que fiz sobre ela quando estávamos casados. Você já disse essas coisas a ela? Disse, mas não adiantou nada. Talvez ela não tenha acreditado em mim porque sou o chefe local do Partido da Prosperidade, mas você é outro tipo de homem. Você veio de Istambul e até mesmo da Alemanha. Se você lhe disser, ela vai acreditar. Sendo você o chefe local do Partido da Prosperidade, não vai lhe causar problemas políticos o fato de sua mulher não se cobrir? Com a permissão de Deus, vou ganhar a eleição dentro de 4 dias e me tornar prefeito, disse Muhtar. Mas é muito mais importante para mim que você diga a Ipek o quanto estou arrependido. Com certeza vou ficar detrás das grades. Irmão, você pode fazer isso por mim? K teve um momento de indecisão e então disse: sim, farei. Muhtar abraçou K e beijou-lhe em ambas as faces. K sentiu um misto de piedade e repugnância. Ele se desprezava por não ser puro e sincero como Muhtar. E eu agradeceria muito se você levasse este poema para Istambul e entregasse em mãos a Fahir, disse Muhtar. É aquele de que acabei de falar. Seu título é A Escadaria. K estava colocando o poema no bolso quando 3 policiais da paisana entraram na sala escura. 2 deles traziam enormes lanternas. Eram capazes e eficientes, e era claro pelo seu comportamento que sabiam exatamente o que K estava fazendo ali com Muhtar. Para K, era evidente que eles eram do MIT. Não obstante, eles insistiram em ver o documento de identidade de K e em perguntar sobre suas atividades. K disse mais uma vez que viera para cobrir as eleições municipais e fazer uma matéria sobre as moças suicidas para o Republicano. É porque gente como você anda escrevendo sobre elas em Istambul que as moças daqui começaram a se suicidar, disse um dos policiais. Não, não é, disse K inflexível. Está vendo aquela loja do outro lado da rua? A Livraria Comunicação? Ela pertence aos seguidores, mas todos os islamitas de Kars a usam como lugar de reunião. A polícia sabe disso como todo mundo. Alguns dos balconistas espionam para eles. Sou aluno da escola secundária religiosa. Não me é permitido ir lá. Se eu for, serei castigado. Mas tenho de informar as pessoas lá, de dentro, que você está aqui. Dentro de 3 minutos, você vai ver um jovem alto e barbudo, com um solidel vermelho vir até a porta. Siga-o. Quando tiverem passado por 2 travessas, se não houver policiais à paisana por perto, ele vai se aproximar de você e conduzi-lo ao lugar aonde tem de ir. Está entendendo? Que Deus o ajude. Com isso, Necip sumiu numa nuvem de flocos de neve. O coração de K o acompanhou. O suicídio é um pecado terrível. Azul e Rusten. K parou na calçada do lado oposto ao da Livraria Comunicação.
Agora a neve caía mais depressa e, àquela altura, ele estava cansado de esperar e sacudir a neve da cabeça, do casaco e dos sapatos. Estava prestes a voltar para o hotel quando olhou para o outro lado da rua e, à fraca luz do poste, viu um jovem alto e barbudo na frente da livraria. Quando se deu conta de que a neve tornara branco o solidão vermelho do rapaz, seu coração disparou e ele correu atrás do jovem. Depois de percorrerem toda a avenida Kanzim Karabekir, a qual o candidato a prefeito do Partido da Pátria, seguindo a nova moda lançada em Istambul, prometera transformar em calçadão, eles entraram na avenida Faik Bey e então pegaram a segunda direita na Praça da Estação. A estátua do general Kanzim Karabekir, que K se lembrava de ter visto no meio da praça, agora estava soterrada sob a neve e parecia um gigantesco cone de sorvete. Mesmo no escuro, K conseguiu ver que o jovem barbudo entrara na estação ferroviária. Ele apressou-se a segui-lo. Como não encontrou ninguém no hall de entrada, imaginou que seu guia tinha ido para a plataforma e também foi para lá. No final da plataforma, ele mal pôde discernir alguém movendo-se lá adiante na escuridão. K então seguiu-o pelos trilhos. No exato momento em que K imaginava que, se ele fosse morto a tiros ali, seu corpo só haveria de ser descoberto na primavera, viu-se cara a cara com o jovem barbudo. Ninguém está nos seguindo, disse ele. Contudo, você ainda pode mudar de ideia, mas, se você resolver continuar, terá de manter a boca fechada de agora em diante. Você não pode dizer a ninguém como chegou aqui. O castigo para a traição é a morte. Essa ameaça não intimidou K, mesmo porque, pronunciada com voz aguda, soava quase engraçado. Eles continuaram andando ao longo dos trilhos, passaram pelo silo, depois entraram na Rua da Caldeira, logo adiante do quartel militar, onde o jovem barbudo apontou para um prédio de apartamentos e indicou-lhe a campainha que devia tocar. Não seja grosseiro com o mestre, disse ele. Não o interrompa, e quando tiver terminado, não se demore. Levante-se e vá embora. Assim, K descobriu que os admiradores de Azul o chamavam de mestre, mas aquilo era praticamente a única coisa que K sabia sobre Azul. Afora o fato de ele ser um militante islamita de certa notoriedade. Ele se lembrou de ter visto nos jornais turcos que de vez em quando lia na Alemanha que Azul se envolvera num assassinato anos antes. Todavia, muitos militantes islâmicos matavam, nenhum deles ficava famoso. A notoriedade de Azul se devia ao fato de ter sido responsabilizado pela morte de uma personalidade do mundo televisivo, o efeminado e exibicionista Gunnar Benner, em cujo programa de perguntas e respostas, transmitido por uma pequena emissora, os candidatos disputavam prêmios em dinheiro. Benner usava roupas espalhafatosas e gostava de fazer observações obscenas e contar piadas sobre as pessoas ignorantes. Certo dia, durante uma transmissão ao vivo, o sardento mestre do sarcasmo estava ridicularizando um de seus mais pobres e desajeitados concorrentes, quando deixou escapar uma observação inconveniente sobre o profeta Maomé. Muito possivelmente, aquilo só foi notado por uns poucos crentes que cochilavam em frente aos seus aparelhos de televisão, que certamente esqueceram a pilhéria logo depois de ouvi-la. Mas Azul enviou uma carta a todos os jornais de Istambul, ameaçando matar o apresentador, a menos que ele apresentasse desculpas formais no programa seguinte e prometesse não mais repetir aquele gracejo. Os jornais de Istambul recebem ameaças desse tipo o tempo todo, e não devem ter dado atenção especial àquela ameaça. Mas tão engajado estava o canal de televisão em sua linha de provocação secularista que também para provar o quão radicais eram aqueles militantes islâmicos, seus diretores convidaram Azul a ir ao programa. Ele aproveitou a oportunidade para fazer ameaças ainda mais terríveis e fez tal sensação como o islamita de olhar feroz manejador de cimitarras que foi convidado a repetir a performance em outros canais. Por aquela época, o promotor público expediu uma ordem de prisão contra ele, por ter feito uma ameaça pública de morte, e então Azul marcou essa sua estreia na notoriedade entrando na clandestinidade. Nesse meio tempo, Gunnar Benner, que agora também era alvo de muita atenção por seu papel naquela história, apareceu em seu programa ao vivo para desafiar seus pretensos assassinos. Seu programa era diário, proclamando com uma veemência inesperada que não tinha medo de pervertidos antirrepublicanos que odiavam Ataturk. No dia seguinte, no quarto de hotel em Esmirna, onde ele ficava quando ia fazer o programa, encontraram-no estrangulado com a mesma gravata berrante estampada com figuras de bolas de praia que usara durante a transmissão. Azul tinha um álibi. Estava participando de uma reunião de apoio a jovens que cobriam a cabeça, mas continuou escondido para evitar a imprensa, que, àquela altura, já informara todo o país sobre o ocorrido e sobre o papel de Azul na história toda.
parte da imprensa islâmica se mostrou tão crítica quanto os secularistas. Ela acusou Azul de manchar de sangue as mãos do Islã político, de fazer o jogo da imprensa secularista,